como poderíamos definir o Estado? Acredito que o Estado seja um corpo de pessoas unidas por laços sociais, vivendo em um determinado território, organizado politicamente, estando subordinado à autoridade de um governo, quer dizer, um governo que tem um poder jurídico, um poder de coerção, capaz de garantir a soberania e o bem-estar ou bem comum de uma população. Nunca esquecendo, então, que os elementos que compõem um Estado, primeiramente, é uma população, geralmente vivendo dentro de um determinado território, incluindo pessoas nacionais ou não nacionais. Aqui entra uma questão, uma definição do que seja nação e Estado. Nação seria todos esses elementos da população que se interligam entre si como laços de tradições, de língua, de religião, esses traços comuns que identificam uma nação. A nação é um conjunto homogêneo de pessoas que estão ligadas entre si por indivíduos ou por vínculos permanentes de sangue, de idioma, de religião. Indivíduos que se sentem unidos pelas origens comuns. Nós temos vários exemplos de nações que existem no mundo, mas que não constituem propriamente um Estado. É aquela velha pergunta: existe nação sem Estado? Ou, inversamente, existe Estado sem nação? A primeira questão: muitas nações, podemos dizer, que existem no mundo, mas que não constituem um Estado propriamente dito. Por exemplo, os ciganos, eles vivem no mundo, mas não constituem propriamente um Estado jurídico. Os catalaneses, na região da Catalunha, os judeus, até 1948, não haviam propriamente constituído um Estado. Hoje constituíram, utilizando-se das terras de outras nações, por isso o conflito entre palestinos e judeus. Poderíamos citar ainda a região na França, Espanha e Irlanda, o grupo Pátria Basca e Liberdade, o ETA, procuram formar um Estado. Os bascos na França, na Espanha e na Irlanda, o ETA. Também na Península Balcânica, as dezenas e dezenas de nacionalidades que ali existem, os eslavos, os sérvios, os albaneses, os croatas, especificamente na guerra da Bósnia, foi tipicamente uma guerra de nações, gregos e turcos na ilha de Chipre, os curdos, os muçulmanos, por exemplo, há mais de 1.300.000, aliás, 1.300.000.000 de muçulmanos no mundo, todos capazes de formar estados e lutando pela formação de estados, vivendo em mais de 60 países. A organização da Conferência Islâmica pretende assegurar o progresso e o bem-estar de todos os muçulmanos do mundo. Então, população que de preferência faz parte dessa questão do Estado, da nacionalidade. Contrapartida, não existe Estado sem nação. A nação é um elemento importantíssimo do Estado. População, nação, território. É um elemento físico de um Estado. É um elemento geográfico que ocorre dentro de uma validade jurídica. Não existe Estado sem um determinado território. É composto muitas vezes por partes do solo, subsolo, espaço aéreo, embaixadas, navios, aviões de uso comercial ou civil, além do mar territorial. Tudo isso faz parte
do território de um Estado. Outro elemento do Estado seria o governo. Positivamente, é um conjunto de funções necessárias à manutenção da ordem jurídica e da administração pública. Eletivo de 4 em 4 anos, de 6 em 6 anos, um governo mais de centro, de esquerda ou direita, e por último, um Estado soberano, que tenha autonomia na sua diretriz política e econômica. Em outras palavras, um Estado, para ser autônomo, ele tem que viver sem intervenção externa. Então, esses são os elementos básicos daquilo que nós compomos os elementos do Estado. Na próxima etapa, vamos discutir as diferentes teorias para a explicação do Estado. Até breve.